Bom dia, gente. Tudo bom? 9h15. Vamos começar a aula. Vou mandar. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Só Letícia perguntou se eu não liberei a última aula gravada. Olha, Letícia, eu quase certeza que sim. Só se eu botei algum link errado lá na sala de vocês, viu? Porque parece que só tem duas aulas lá. É, meu Deus. Uhum. Deixa só, então. Deixa eu conferir. Bom, talvez. Não. Só um minutinho antes de a gente começar a aula, gente. Tem razão, viu? Peço desculpas. Eu vou. Quando acabar essa aula, eu tenho aula no próximo horário também com outra turma, tá? Mas na sequência eu faço isso. Eu estranho, eu achei que eu tivesse. Normalmente eu acabo isso, eu faço já no período da tarde, tá? Aí assim, pedir desculpa, mas eu vou deixo lá para vocês, tá bom? Não vai ficar sem por não. Assim como a aula de hoje eu também posso. Talvez eu tenha. é, Provavelmente eu misturei com algum de alguma outra turma e achei que eu já tivesse colocado e quando não tinha colocado, tá bom? Mas então, obrigado por me lembrar, Letícia. Aí eu faço isso é, já já, tá? Eu tenho a impressão que eu subi esse vídeo. Eu não vou fazer isso agora, senão eu vou gastar tempo da aula olhando isso. Mas eu quase certeza que eu subi esse vídeo. Talvez tenha só faltado pegar o link, tá? Eu tô até. Só um segundinho que eu fico cismado com as coisas. Semana passada foi 18/10. Engraçado, eu subi a aula no dia 19 e não subia de vocês. Então é por isso que eu esqueci, tá bom? Nossa, já tinha até arquivado esse vídeo. Desculpa, ó, eu vou resolver isso já já, tá? Agora não, senão fica complicado, tá bom? Bom, hoje então nós vamos continuar falando sobre. Na verdade, na aula passada a gente falou sobre. é, a gente resolveu alguns exercícios, mas essencialmente fez exercício, né? Mas eu terminei a aula dizendo o seguinte: olha, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E a gente vai aprender, nossa aula 21 hoje, como construir gráfico de funções quadráticas, tá bom? Então, como eu disse, ó, é possível provar que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E agora a ideia, então, é aprender a fazer essa construção na mão, tá? Então eu vou quebrar a página aqui, vou aproximar o zoom pra gente. Pronto. Então hoje a nossa aula 4 do terceiro bimestre, aula 21 no geral, 25/10 de 2021. Tá bom? Então nós vamos continuar falando sobre funções quadráticas e vamos falar sobre o gráfico, tá bom? Bom, como eu comentei com vocês, nós sabemos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. E não provei, tá? Eu só comentei isso. E vamos fazer primeiro um exemplo bem simplesinho, bem simples. Depois a gente vai tentar descobrir quais são os pontos que a gente precisa conhecer para montar o gráfico de uma função quadrática de maneira geral. Tá bom? Vamos começar com esse exemplo bem simples aqui. E aí é o seguinte: nós vamos escolher uma quantidade determinada de pontos que nos permita visualizar é, qual é a parábola, tá bom? Qual é o esboço dessa parábola, tá? O que a gente sabe é o seguinte: essas parábolas têm um eixo de simetria. Para a gente aqui, vai ser o eixo y, tá bom? Então, na verdade, retas paralelas ao eixo y. Vai depender da parábola, mas para essa x ao quadrado, o eixo y, tá bom? E a gente tem que escolher uma quantidade, então, adequada de pontos para poder montar o gráfico. Então a gente escolhe alguns negativos, alguns positivos e o zero, tá? Depois a gente
para de se preocupar com todos esses e a gente vai concentrar nos pontos que são principais para montar o gráfico de uma parábola. Então, nós vamos montar uma tabelinha de valores, tá? E vamos escolher alguns valores para x e, consequentemente, alguns para o y, tá? Acho que assim fica de bom tamanho. Olha, então digamos o seguinte, tá? Então aqui nós vamos ter os valores para x e aqui os y, tá bom? Lembrando que o y é sempre, para a gente aqui nesse caso, é o x ao quadrado, tá? Então, por exemplo, se nós pegarmos, eu vou pegar a partir do menos 2, porque o menos 3 daria 9, então menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá bom? Só escolhi 5 valores bonitinhos. Eu vejo, às vezes o livro escolhe bem mais. Eu nem gosto de fazer todo esse papagaiada toda, não. E a função, ela calcula o número ao quadrado, certo? Então, por exemplo, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 ao quadrado é 1. 0 ao quadrado é 0. 1 e 4, tá bom? Então, agora eu vou aproveitar que eu tenho essa opção, essa função aqui, e vou quadricular a nossa tela para poder montar o gráfico, tá? Aí eu vou tirar um pouquinho o zoom para melhorar o nosso espaço de visualização aqui, tá? Então, em geral, deixo o zoom bem próximo, porque às vezes alguém está usando o celular e fica ruim para ver, mas acho que na hora do gráfico talvez fosse interessante a gente ter uma visão mais geral, tá? Então, eu montei o eixo X, o eixo Y para gente. O eixo X, o eixo Y. E o que a gente sabe é o seguinte, então, olha só. Se eu, vou marcar os pontos, né, que a gente escolheu lá. Então, menos 1, menos 2, 1, 2. Eu vou precisar até o 4. Então, 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, olha só. Quando o x é menos 2, o y vale 4. Então, menos 2 está aqui no meu desenho. Menos 1. Aqui é o 0. Depois eu escrevo 0. Vamos ver como é que vai ficar o nosso gráfico. Aí, 1, 2, 3 e 4. Então, quando é o menos 2, por exemplo, vou pontilhar aqui agora. Quando é o menos 2, ele vai lá estar associado ao 4. Tá? Então, menos 2, menos 2 e 4. Então, deixa eu escrever o número 4 aqui agora. Menos 2 e 4. Quando for o número 2, também vai estar associado ao 4, certo? Né? É só voltar aqui, ó. Quando for 2, 2 ao quadrado é 4. Então, vamos já pontilhar ele também aqui. Então, 2 e 4. Ficou tortinho. Pronto. 2 e 4. Quando for o número 1, então, quando for o número 1, tanto o 1 quanto o menos 1, eles ficam associados ao número 1 aqui embaixo. Então, por exemplo, menos 1 está associado a 1. Opa, ficou no traço livre, hein? Não, eu quero deixar uma retinha, né? Pronto. Menos 1. Pronto. Dá aceitável aí, né? Então, pronto, ó. 1. E quando for o 0, né? 0 ao quadrado é 0, então o 0 e 0 nós temos o ponto. Ok? Vou tentar fazer de vermelho, tá? O que a gente percebe da nossa parábola? Então, ela vem, né? Na medida em que o x é negativo e o x vai aumentando, ela vem reduzindo. Então, ela está fazendo algo assim, ó. Depois ela passa a subir. Ela passa por esses pontos que são os pontos que a gente marcou, tá bom? Só que, claro, o gráfico aqui continua e aqui também continua, tá bom? Como eu falei, o eixo de simetria, ou seja, a nossa função é um espelho em relação ao eixo y, tá bom? Aqui faltou o 0 e 0. Mas esse é um esboço do gráfico, de uma função bem simplesinha, igual essa, campo, né? F de x igual a x ao quadrado. Mas imagine o seguinte, então, assim, exemplo A, certo? Aí eu vou fazer algumas considerações para a gente poder
montar. Se eu tivesse em sala com mais tempo, a gente poderia fazer esse exemplo também na mão para chegar às conclusões que eu vou falar aqui agora para vocês. Imagina que a minha função agora fosse essa aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Opa, outra função quadrática, né? Não é tão bonitinho igual a primeira, mas é uma função quadrática, né? Como eu poderia pensar o gráfico dessa função montando? Uma opção seria escolher pontos, né, gente? Só que aí, por exemplo, se você ver, se você pegar só esses mesmos pontos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, você não vai ter uma visão boa dessa nossa função, certo? O gráfico dessa nossa função. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente no GeoGebra, tá? Só para vocês primeiro verem o gráfico desse x ao quadrado bonitinho mesmo, depois o desse x ao quadrado menos 5x mais 6, e aí eu vou fazer algumas observações sobre coisas importantes sobre o gráfico da nossa função, né? Como montar o gráfico de funções quadráticas, e aí a gente pode vir para montar o gráfico dessa e de alguma outra, tá bom? Pensando assim no exemplo para fechar o conteúdo de gráfico de funções, tá bom? Então, só parar aqui a apresentação um segundinho. Acho que já tá aparecendo aí. Então, eu botei aqui, ó, de verde, tá? Ó, f de x igual a x ao quadrado, tá? Como eu falei, ela continua. E se você quiser ter uma visão mais geral, ela é uma parábola, tá? Tá? Esse outro exemplo que eu tinha botado, eu vou chamar de função g, então, g de x. X ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Então, vou aproximar para a gente ver. Olha, ela tem uma coisa interessante, né? Primeiro que quando aqui, nos duas, o A é positivo, o número 1, a concavidade era para cima, tá? Vou voltar um pouquinho o zoom. As duas têm a concavidade voltada para cima, certo? Pensando especificamente nessa aqui, observe que o seguinte, 2 e 3, a gente já eu peguei essa de exemplo porque a gente já fez isso algumas vezes. 2 e 3 são raízes zeros da nossa função. Então ela passa nos zeros, né? No eixo x nos zeros. Depois tem um outro ponto aqui que a gente chama de vértice, já eu comento sobre ele, tá bom? E quando o x é zero, ela passa no 6, ok? Se eu pegar, por exemplo, uma outra função, sei lá, h de x, como sendo... Estou bolando exemplo aqui agora, só um minutinho. Só um minutinho que eu tô... x ao quadrado, mais 3x, menos 4x, menos 12, menos 2x ao quadrado, menos x, então mais 2x, mais 24. Deixa eu ver se esse exemplo bate bom. Menos 2x ao quadrado, opa, menos 2x ao quadrado, mais 2x, mais 12. Okay? Vou apagar de azul, tá? Agora é só mostrar para vocês para a gente enxergar algumas coisas. Ó, observe comigo, eu escolhi de modo que as raízes fossem 2 e 3, menos 2 e 3. Então passa nas raízes, menos 2 e 3. Entretanto, o A é negativo, é o menos 2. Então, inverteu, né, a boca, digamos assim, da concavidade. Quando o x é zero, passa no 12. E tem um outro ponto especial que é o que a gente chama de vértice, tá bom? Esse vértice a gente já vai ver. O que a gente pode perceber desse vértice, por exemplo, é que quando ele tem raiz, ele vai ser justamente a média entre as raízes, tá bom? Então, por exemplo, assim, isso fica bem claro aqui no 2 e 3. O nosso vértice aqui, ele está exatamente onde o x é o 2,5, tá bom? Metade de 2 e 3. Mas então, o que eu estou apresentando são alguns indícios que reforçam o que eu vou falar aqui agora. Eu vou botar o menos x ao quadrado, só para a gente poder finalizar. Menos x ao quadrado, deixa eu tirar o zoom um pouquinho e voltar para cá. Olha só, x ao quadrado, a concavidade é para cima, menos x ao quadrado, a concavidade é para baixo, tá de laranja, tá bom? Então, o que a gente começa a perceber é um certo padrão aqui, tá? Isso pode ser bem explícito, assim, como eu vou dizer aqui agora, né? Sobre algumas propriedades da função. Professor, Pois não.
A vértice do gráfico, ele passa na mediana entre os números? Os Quando números? tem raiz, nem sempre, às vezes pode não ter raiz, mas ainda assim vai existir o vértice, tá bom? Mas não é mediano, é o ponto médio, né? Beleza. Ok? Quando tiver raiz. Quando não tiver, ainda assim o vértice existe, tá bom? Então, aqui, sobre. Então, vamos falar assim: informações importantes. Informações importantes. Ou pontos importantes sobre o gráfico de funções quadráticas. Então, sobre os gráficos, né, de funções quadráticas. Bom, a primeira é o seguinte, então assim, ó, em geral nós temos o gráfico de uma função quadrática escrito da seguinte maneira: ax ao quadrado mais bx mais c, certo? A primeira informação importante para a gente, vou chamar de 1 então, é a concavidade. Essa concavidade ela vai estar sempre apontada ou para cima ou para baixo em relação ao eixo x, ok? E pelo que a gente observou ali no desenho escrito, é o seguinte: quando A, ou seja, o termo que está com x ao quadrado for positivo, a concavidade é voltada para cima. Quando A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, essa é a primeira pista que a gente vai ficar atento quando a gente for montar o gráfico da função quadrática. Então, por exemplo, como essa aqui é um x ao quadrado, eu sei que o gráfico dela vai ser algo desse tipo assim. Né? Ó, né? Agora depende aonde que vai passar esses x e y e tudo mais, mas é algo parecido com isso, tá bom? Depois, a segunda informação é o seguinte, vou chamar de corte, no sentido de onde ela passa, onde ela encosta, tá bom? Mas então, corte no eixo x. Bom, para a função cortar o eixo x, gente, deixa eu fazer o seguinte, nem sempre uma função vai cortar o eixo x, tá? Deixa eu voltar lá no GeoGebra para vocês rapidamente. Porque você fica falando, professor, sempre corta o eixo x, né? Nem sempre precisa cortar o eixo x, tá bom? Então, por exemplo, estamos aqui de volta no GeoGebra. Imagina o seguinte, eu vou chamar uma função, sei lá, m de x aqui. Eu vou chamar de x ao quadrado mais 1. Por exemplo, essa função ela tem um vértice, um pontozinho de quebra, mas ela não encosta no eixo x, né? Ok? Sei lá, se eu ponho menos x ao quadrado mais 16, por exemplo. Opa, menos 16, perdão. E eu quero chamar ela de n de x. Ela está aqui embaixo, tá vendo? Ela nem chega perto lá do eixo x, tá vendo? Nem sempre uma função precisa cortar o eixo x, tá? O que acontece? Ela não vai cortar o eixo x quando ela não tiver raiz, quando o delta for negativo, tá? Mas então, quando o delta for maior ou igual a zero, ela corta o eixo x, tá bom? Eventualmente pode ser que não corte o eixo x, tá? Quando não tiver raiz, aí a gente acabou de ver dois exemplos rapidamente, tá? Então, o seguinte, então o corte no eixo x é onde intercepta o eixo x, se você quiser deixar mais formal, tá bom? Eu estou só tomando esse cuidado. Então, na verdade, o que a gente procura são os x tais que f de x seja zero, ou seja, a gente está procurando as raízes, os zeros, né? Mas o que a gente aprendeu? A gente aprendeu o seguinte, olha, a nossa função quadrática, ela tem três possibilidades, né? Ela tem a chance, quando o delta é maior do que zero, ter duas raízes distintas. Só deixar, então, assim, duas raízes distintas. Quando o delta é zero, então, tem uma raiz de multiplicidade 2, ou seja, uma raiz duas vezes. E quando o delta for menor do que zero, não possui raiz real.
Não possui raiz real. E aí a gente junta essas coisas baseado no que eu falei ali agora. Olha só. Quando o delta for maior ou igual a zero, quando o delta for maior ou igual a zero, a função vai cortar o eixo x em 2 pontos. Ok? Então, por exemplo, como esse aqui a gente já achou, a gente sabe que o delta é 1, a gente já fez esse exercício várias vezes, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho, mas a gente já fez. Ó. X ao quadrado menos 5x mais 6. Deixa eu achar ele. Eu gosto de usar esse exemplo sempre por isso. X ao quadrado menos 5x mais 6. Pronto. Nós sabemos que o delta é 1 e as raízes são 2 e 3. Então, é o gráfico que eu tinha mostrado para vocês lá atrás. Ela passa em 2 pontos. Então, eu já começo a ter assim, uma visão de que, como é o nosso gráfico, tá certo? O eixo x. Eu sei que o 2 e o 3 são raízes. Então, o gráfico da nossa função vai fazer uma coisa assim, ó. O gráfico faz uma coisa assim, né? Passa no 2 e no 3. Viu que eu nem botei o y nem nada ainda, tá? Então, o gráfico faz algo desse tipo. Então, tudo vai depender. O corte no eixo x são as raízes quando existe. Quando não tiver raiz, por exemplo, do x ao quadrado mais 1, e eu gosto de usar o exemplo x ao quadrado mais 1, até quando a gente tiver no terceiro ano a gente vai ver ele de novo, falando sobre números complexos. O x ao quadrado mais 1, gente, não tem raiz real. Tá vendo? Não tem raiz real. Então, por exemplo, se eu tivesse falando do gráfico da função, pensa assim, o exemplo C aqui, né? Se eu estivesse falando do gráfico da função f de x, x ao quadrado mais 1, ele fica flutuando em relação ao eixo x, porque ele não pode encostar, não tem raiz, ele faz algo assim, ó. Tá certo? Então ele faz algo desse tipo. Professor, Pois não. então, já que a gente tem como descobrir o valor através das raízes, como é que a gente descobre o y? Que y? O eixo y. Não, então, mas onde ele vai passar no eixo y é o que eu vou falar aqui agora. O corte no eixo Ah, y tá. é exatamente quando o x é zero. Onde o x é zero é onde a função passa no eixo y. Ok? Então, o terceiro tópico aqui ou seja, onde a função vai interceptar, vai cortar o eixo y. A função ela passa no eixo y, gente, isso é natural, é intuitivo. Pensa assim, eu tenho uma função, pá, pá. O gráfico dela vai encostar no eixo y quando o x for zero. Onde o x for zero, ela vai passar no eixo y, tá certo? Então, simplesmente para você achar onde a função encosta no eixo y, basta você fazer x igual a zero. Se o x for zero, você substitui na função. F de zero fica a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais o c. Ou seja, a função passa no c. Então, o ponto onde a função vai cortar o eixo y é o ponto que tem x igual a zero e o czinho, ok? Quem são os pontos aqui que vai cortar no eixo x? Eu não escrevi porque depende, tá bom? Você pode ter o x', o x duas linhas, pode ter só um x', ou pode não ter ninguém, tá bom? Mas digamos que a função tivesse duas raízes, tá bom? Então ela ia passar no x1 e 0 e x2 e 0, tá bom? Isso depende do gráfico da função, de qual função é. Por exemplo, não tem x1 e x2 para o item C, certo? Não tem, não existe. Para o item B, existe. Então, por isso que a gente não fica, em geral, escrevendo, tá bom? E a quarta informação importante é o que a gente chama o vértice da função. Então, vou pôr até de vermelho, que é onde a função faz a quebra. É o nosso, digamos, é o nosso... Lembra que eu falei que a função é simétrica em relação, se não for ao eixo y, uma reta paralela ao eixo y? Então, ela decresce até um certo ponto e passa a subir. Ou então, se for o contrário, né, quando a gente depois faz com a concavidade invertida, ela cresce e depois começa a decrescer. O eixo de simetria da função é exatamente esse ponto de quebra aqui, que é o que a gente chama de vértice. No primeiro exemplo que a gente botou, era na origem, mas nem sempre precisa ser na origem, como a gente vai ver nesse caso aqui, tá bom? Então, ele é dado pelo vértice. Na verdade, em especial pelo x do vértice, tá bom? Mas o vértice, então, a gente chama de V, de vértice, tá certo? E ele tem duas coordenadas. Ele tem um x do vértice e um y do vértice, tá bom? Como que a gente acha esse x e esse y do vértice, tá bom? O x do vértice, gente, ele é calculado da seguinte maneira, né? Menos b sobre 2a, tá bom? A função é conhecida, então você sabe quem é A e B, você sabe então quem é o x do vértice.
Como você pode obter o y do vértice, tá bom? O y do vértice você pode obter de duas formas, tá? Se você sabe qual é a função, o y do vértice é só fazer o quê? Calcular o valor da função no x do vértice. Mas quando você faz isso, você vai ver que ele dá menos delta sobre 4a. Então depende do seu exercício, tá bom? Às vezes pode ser que você não conheça toda a lei de formação da função, mas saiba menos delta sobre 4a. Ou, eventualmente, sei lá, o que for mais conveniente no exercício, tá bom? Mas são calculados dessa maneira. Uma observação sobre o vértice é o que eu falei lá atrás. Olha só. Quando a função, né? Então, quando o delta é maior ou igual a zero, você pode calcular o x do vértice como a média entre as raízes. x1 mais x2 sobre 2, tá bom? Onde x1 e x2, perdão, rabisquei aqui, onde x1 e x2 são as raízes da equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá bom? Ou seja, são zeros da função quadrática, tá? Agora, diante dessas informações, né? Então, assim, como a gente pode usar essa informação para construir o gráfico dessa função que eu optei lá, botei lá no software para vocês, ele deu, certo? Como é que a gente pode, então, construir o gráfico da função x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo para a gente aprender a usar... eu vou quebrar a página, tá? Porque eu quero quadricular, já que eu vou fazer o gráfico, tá? Então, exemplo. Então, o exemplo é construir o gráfico da função, tá bom? X ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Então, vou quadricular a página. O seguinte, então, a primeira coisa é a gente olhar a concavidade, certo? Então, você está de olho, você pegou uma função quadrática dessa, a primeira coisa que você faz é identificar A, B e C, tá? Identifica o A, o B e o C. Bem simplesinho. O A é 1, o B é menos 5 e o C é 6, tá bom? Ok? Então, o primeiro item da nossa informação é o seguinte, olhar para o A. O A não é 1? 1 é positivo. Então, a nossa concavidade terá a boca voltada para cima. Será voltada para cima, certo? O 2. Achar as raízes caso exista, tá bom? Então, você quer resolver a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Bom, gente, olha só. Vou voltar aqui, né? Como eu falei, já mostrei, tá gravando, vocês podem ver de novo isso aí várias vezes, quantas vezes quiser, tá bom? Esse PDF sempre fica disponível para vocês. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, a gente já resolveu, né? Mais de uma vez. Resolveu por soma e produto, resolveu fatorando, resolveu aqui, tá? As raízes são 2 e 3 e o delta é 1, tá? Então eu não vou fazer essa conta de novo, é só voltar. O delta é 1 e as raízes são 2 e 3, tá bom? Então, o delta é 1 e x' é 2, x duas linhas, ou x2 é 3, tá? E tanto faz a ordem que vocês escolherem, tá bom? Terceira coisa que você precisa é o corte. Então, primeiro era a concavidade, olha só, né? Primeiro era a concavidade, segundo o corte, ou seja, onde vai passar no eixo Y, depois o eixo X, depois o eixo Y, que é só fazer o X igual a zero, né? Se você faz o X igual a zero, vai sobrar quem? Vai sobrar só quem não tem o X aqui, vai sobrar o 6, tá bom? Você calcula o F de zero aí, para ajudar a lembrar. Então fica 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6. Deu ponto 6, ou seja, você sabe que a função passa, quando o x é 0, no y igual a 6. O quarto coisa, então vou pôr até de vermelho, igual eu pus lá, para vocês lembrarem, é o vértice. Bom, gente, o vértice, ele é dado por duas coordenadas. Tem um x e tem um y, certo? O x do vértice e o y do vértice, tá? Vamos fazer isso, como eu falei, de algumas maneiras, porque é a primeira vez que a gente está fazendo, tá? Olha só, o x do vértice, ele é obtido como sendo menos b sobre 2a. O b vale quanto? Menos 5, então fica menos 5 sobre 2 vezes 1. 5 sobre 2. 5 sobre 2, 2,5. Vou deixar como fração, tá bom? O y do vértice. Bom, gente, o y do vértice, ele é calculado como sendo menos delta sobre 4a.
Bom, o delta eu anotei aqui, vale 1. Então fica menos 1 sobre 4 vezes 1. Menos 1 quarto, tá? Eu tinha botado lá a observação, então vamos repetir essa mesma observação aqui. Olha o seguinte, olha, o x do vértice ele pode ser calculado como a média das raízes, caso existam as raízes. Né? Tá aqui, ó, média das raízes, caso existam as raízes. x1 mais x2 sobre 2. 2 mais 3 sobre 2. 2 mais 3 sobre 2. 5 sobre 2. Ok? E vou deixar para vocês fazerem. Lembra, eu falei, o y do vértice você pode calcular na função trocando o x do vértice. Então, você ia calcular f de 5 sobre 2, que é a ao quadrado, então 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5x, 5 sobre 2, mais 6, tá bom? Isso vai dar menos 1 quarto. Vamos até fazer isso aí, não tem problema não, tá bom? 5 sobre 2 ao quadrado, então 5 ao quadrado é 25, sobre 4. 5 menos 5 vezes 5 sobre 2, então fica menos 25 sobre 2, mais 6, tá bom? Agora, olha que interessante. O 25 quartos, menos 25 sobre 2 eu posso escrever como menos 50 sobre 4, né? Se eu simplificar, volto em 25 sobre 2. 6 eu posso escrever como sendo 24 sobre 4, né? Porque 24 por 4 é 6. 25 mais 24 é 49. Menos 50 é menos 1. Menos 1 quarto. Bate lá. Então, tanto faz a maneira como você fizer, né? Ou menos delta sobre 4A, ou f do x do vértice, tá bom? O fato é, na verdade, se você calcular f do x do vértice, isso dá menos delta sobre 4A, tá bom? E isso aqui, gente, esses dois são muito importantes, tá bom? Gravem bem o vértice, porque na próxima aula eu vou falar com vocês sobre o máximos e mínimos de funções quadráticas. E aí, com máximos e mínimos de função quadrática, deixa eu só voltar um pouquinho, nós vamos resolver esse primeiro problema proposto, que é um problema interessante, né? Olha só, dentre todos os retângulos de perímetro 20, determinar o de maior área, ou seja, determinar as dimensões desse retângulo e determinar também qual é essa área possível. A gente vai resolver isso com máximos e mínimos. E eu vou explicar o porquê dessa importância de máximos e mínimos, tá bom? Mas então, quando você calcula, se você pegar de maneira abstrata, tá bom? Algébrica, a função é ax ao quadrado mais bx mais c. Você pega, então, o x, perdão, igual a menos b sobre 2a e substitui no lugar do x aqui, né? Faz essa conta, vai aparecer exatamente menos delta sobre 4a, tá bom? Eu não vou fazer, tá? Mas assim, estou só comentando com vocês que não é porque, coincidência não. Sempre nesse caso, né, vai dar certo. Então, agora a gente tem as informações todas úteis para a gente poder montar o gráfico da função, né? Então, nem sempre vou fazer detalhadinho assim com calma, né, gente? Estou só fazendo para poder mostrar para vocês. Então, com todas essas informações, o gráfico da nossa função agora fica uma coisa bem legal, bem simples de ser feito. Olha, eu vou montar o eixo x, vou montar o eixo y, acho que aqui é o suficiente, tá? E aí, o seguinte, olha só, vamos coletar as informações que nós temos, tá? Nós sabemos que a concavidade vai ser voltada para cima, então, quando a gente for fazer o esboço, é para cima. Eu sei que, né, para esses dois pontos aqui, a nossa função passa, ó, quando é 2, o y é 0, quando é 3, o y é 0. Então, eu sei que a função vai passar, digamos, 1, 2. Vou fazer mais espaçadinho, o eixo x vai ficar muito espremido. Vou marcar de 3 em 3. Então, 1, 2, 3. 2 e 3. Quando o x é 2, a função se anula. Quando é 3, a função se anula. Então, a gente achou o corte onde a nossa função vai passar no eixo x. No eixo y, gente, vai passar exatamente quando o x for 0 no 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem aqui, quando o x é 0, o y é 6. Então, a nossa função vai descer, vai passar, e aí ela vai descer que tanto aqui começar a subir. Igual eu falei do vértice, olha só, a gente tem que olhar para o x do vértice, certo? No x do vértice, então, é 5 sobre 2, é 2,5, tá exatamente na metade. Então, digamos assim,
eu vou marcar aqui, então, menos 1/4, tá, gente? Vai ficar fora da escala, mas só para a gente ter uma visão. Menos 1/4. Eu vou imaginar, então, que aqui, ó, o 5/2, que é o 2,5, o ponto médio, tá? Então, aqui é o 5/2, 2,5. Pronto. Olha, então, eu vou pegar de vermelho agora o gráfico da nossa função. Ó, nossa função, ela vem daqui, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. É que eu estou desenhando na mesa, gente, por isso que não ficou certinho igual tá lá no gráfico, tá? Essa mesa é meio ruimzinho para desenhar. Então, é uma parábola. O que acontece, como eu falei para vocês, este eixo aqui, eu vou pôr ele de rosa, só para a gente lembrar, é o eixo de simetria da nossa função. Ou seja, a nossa função é simétrica, a nossa parábola é simétrica em relação a esse eixo. Então, tudo que aconteceu daqui para cá, eu vou tentar desenhar de novo menos torto, tá? Opa, agora tá. Pronto, agora não tá mais pontilhado. Ficou um pouco menos feio. Vai se espelhar daqui para cá agora. Ok? Então, por exemplo, do 0 para o 3, então 3, 6, né? 3, 4, 5. Imaginar que o 6 aqui, então no 6 passa no 6. Então a função faz isso assim, ó. Ok? É muito ruim desenhar nessa mesa, viu, gente? Esses gráficos, por isso que eu tô mostrando sempre que eu posso GeoGebra. Ficou parecendo até um bico, né? Mas não tem esse bico, tá? Ela é suave, ela vai, sobe e volta assim, tá bom? A nossa função, ela, no caso, decresce até, né, o vértice. Esse aqui é o vértice da função. Depois ela passa a subir redondinho, tá? Deixa eu pegar o print da... Vou fazer um print do gráfico da nossa função. E eu pus ela de vermelho, vou mudar a cor vermelha aqui. Eu não vou nem mostrar para vocês, não. Mas eu vou só fazer o print para poder pôr na tela para vocês, tá bom? Print screen. E aí o gráfico, né, feito bonitinho, tá? Da nossa função. Feito aqui no GeoGebra, tá? Então, nós estamos falando do gráfico da mesma função. Qual é a função? X² menos 5x mais 6. Passa no 2 e 3, passa no 6, o vértice onde ela para de, né, descer e começa a subir, é o x do vértice. Aqui, deixa eu ver se eu consigo destacar esse x do vértice. Então, eu vou chamar ele de V. 2,5 e G de 2,5. Só ajeitar aqui, porque tem que ser 2 pontos. Não 2, pronto. Agora eu vou tirar um print e põe um novo aí para você. Fica melhor assim. Professor, Pois não. existe a possibilidade de não, ou no caso, a parábola não passar pelo eixo Y? Não, não. Mesmo quando for zero, ela encosta, né? O C é sempre, esse A, B e C é sempre um número real, certo? Então, o Czinho é sempre um número real, né? E então ela sempre encosta aqui, tá bom? Você pode ter tipos de parábolas, assim, essa é uma parábola que não encosta no eixo Y, certo? Essa também, que eu desenhei aqui. Mas não são gráficos de funções, tá bom? Quando a função é quadrática, a parábola dela é sempre ou com cavidade para cima ou para baixo. Então ela sempre encosta no eixo Y. Mesmo que seja no caso do 0, 0, assim, né? Ela passa no eixo Y, tá bom? Passa, no caso, no 0. Aqui eu deixei com vértice para ficar melhor para vocês verem, tá? Aqui, ó, né? Pôr de vermelho para manter o padrão, o gráfico da nossa função. E pôr de verde, que é o vértice da função, que é quando a função deixou de cair e começou a subir, tá bom? Mas então, a gente precisa conhecer somente esses elementos, tá? E aí, por exemplo, se você tiver uma folha mais quadriculadinha, melhor do que essa. Se você não estiver usando uma mesa digitalizadora, melhor ainda, tá? E aí, quando eu estava falando sobre o eixo de simetria, então é que a nossa função ela é totalmente simétrica em relação ao vértice, tá? Imagina que aqui, como é um desenho em cima do outro, eu não consigo passar exatamente em cima do vértice. Mas assim, eu sei o seguinte, gente, olha só.
Por exemplo, em relação ao vértice, 0 está 2 unidades e meia para trás, então deu 6. Se eu andar 2 unidades e meia para frente, no 5, ele vai casar no mesmo lugar, na mesma altura do 6, tá vendo? Vou até aproximar um pouquinho mais para vocês verem o que eu falei. Ó, né? O vértice tem um x igual a 2,5. Se eu volto 2,5, está no 0, o 0 passou no 6. Se eu ando 2 unidades e meia a partir do vértice, se eu ando 2,5 mais 2,5 e chego no 5, os dois estão na mesma altura, tá? Isso acontece sempre, tá? Então, assim, não é só para essa função. O x do vértice dá o eixo de simetria da nossa função, tá bom? Bom, eu acho, não sei se eu vou conseguir fazer um outro exemplo. Eu queria pegar um exemplo onde o A é negativo, que daí na próxima aula eu só me concentro em máximos e mínimos de função, tá? Mas, resumidamente, a gente falou sobre gráficos de funções nessa aula, tá? Deixa eu só achar um último exemplo aqui para poder encerrar a aula. Professor, o senhor Pois vai não. liberar as provas essa semana? Não, vou usar ainda semana que vem para falar de máximo e mínimo, tá bom? Aí a gente combina a prova. Suave. Depois de máximo e mínimo, aí a gente já fechou o conteúdo, aí vocês estão. A gente tem condições de poder marcar a prova, tá? O terceiro bimestre vai até que dia de dezembro? Eu não sei a data de cabeça. Eu tenho isso anotado aqui em algum lugar. Só um pouquinho que eu já falo para vocês. Eu Eu acho queria que ele saber, vai até dia 29 de novembro. Se eu não me engano, até 29 de novembro. eu queria saber se vocês iam emendar junto com o recesso do final do ano. Não, o recesso ele quebra o quarto bimestre. Pois é, eu achava que vocês iam emendar, aí no outro ano já ia começar o quarto. Não, começa o quarto agora em dezembro e acaba em fevereiro. Início de fevereiro. Então a gente começa em dezembro, vai até dia 22 ou 23 de dezembro, e aí volta dia 3 23. volta 3 de janeiro e vai até acho que 6 ou 7 de fevereiro, eu não lembro a data de cabeça não. E o ano que vem, o propósito calendário que vai ser votado essa semana também vai até 23 de dezembro. Uma loucura. Com aulas ao sábado, 200 mil aulas ao sábado. Vai ser uma confusão, isso sem fim. Mas vamos sofrer por antecedência, não. Ok, gente, eu já vai dar 10 horas. Eu não achei nenhum exemplo. Tem exemplo, mas eu não achei ainda enquanto eu estava respondendo vocês. Eu vou encerrá-lo por aqui, só recomendando quais exercícios vocês podem tentar fazer, tá bom? Então, página. Vou vir de trás para frente e eu já anoto tudo. Então, página 125, número 40 ao 46. Eu não sei porque o livro faz um pampeiro com gráfico de função aqui de vocês. Página 119, números 38 e 39. Eu já vou escrever tudo aí, estou só anotando. Página 117, 36 e 37. Claro que não precisa tentar fazer tudo não, tá, gente? Faz só o que tiver tempo para fazer. E tem muitos que se repetem, né? Então, assim, se você entender a lógica, faz um de uma página, outro de outro, tá bom? Mas se tiver tempo de fazer tudo, melhor ainda, né? Número 30 e página 113, 28, 29. Pronto, então eu vou escrever aqui para vocês e a gente acaba a aula, tá? Muitos se repetem e assim, eu faço mais resumido do que o livro fala lá, tá? Então, assim, eu vou só quebrar a página aqui, eu recomendando os exercícios da semana para vocês. Então, é o seguinte, então, exercícios para vocês pensarem, tá? Então, página 113, números 28 e 29.
página 114, só número 30. Página 115, 31 ao 33. 116, número 34, 35. Página 117. Tudo isso a gente fez hoje, viu? Número 36 e 37. Página 119, 38, 39. Tá vendo que a numeração é sequencial, né, gente? E página 125, números 40 ao 46. Então, resumindo, é do 28 até o 46, tá bom? Tudo é sobre gráfico de função quadrática, tá bom? E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre máximos e mínimos e o estudo do sinal. E aí, fechou. Se não fechar o capítulo, gente, eu já tenho condições de marcar a prova mesmo assim. Se eu falar de máximos e mínimos, eu já tenho uma boa quantidade de conteúdo para vocês, tá bom? Eu estou de volta aqui na sala. Eu vou só mandar para vocês de novo o link da chamada. E se ninguém tiver nenhuma pergunta, era isso por hoje, tá? Lucas, eu vi sua pergunta sobre premiação. Vi sim, viu? A premiação. Saiu até um aluno lá do projeto Medalhista de Prata. Teve uma menção honrosa aqui em Lusiânia. Quem é esse Matheus de alguma coisa lá? Que eu sou... É do segundo ano de edificações. Ele fez 43 pontos, se eu não me engano. O Juan, que foi medalhista de prata, fez 53. E tem também uma Gabriele, que é uma outra do projeto. Que eu não sei quantos pontos ela fez, não, mas ela também pegou menção rosa, mas de Inhumas também. De Inhumas ganhou. Oi? Um bocado de gente de Inhumas ganhou. É porque a quantidade de menções honrosas é proporcional ao número de pessoas que fazem um projeto. Então, em Lusiânia, só 10 pessoas participaram da prova. Então, só poderia ter uma menção honrosa. Só poderia ter uma menção honrosa. A cada 10 pessoas participantes, habilitava, se eu não me engano, até uma menção honrosa. E tinha um número mínimo de questões a ser acertado, entendeu? Medalhistas, não sei. Medalhistas, não. Medalhista é o seguinte. Medalhista, a competição era nacional e também regional. Então, assim, se você tem ponto para ser medalhista, vamos supor, poderia ter um medalhista de prata, ou de ouro, ou de bronze em Lusiânia e uma menção honrosa. Uma menção honrosa seria para a melhor nota dos 10. E as medalhas ouro, prata e bronze, ela não é do campus, entendeu? Era nacional ou regional. Cada um aí, depende do quesito, se enquadra, entendeu? Então, a gente não teve ninguém de Lusiânia para ter medalha, mas teve uma menção honrosa como era o garantido. E de Inhumas, que poderia, se eu não me engano, aí eu não sei quanto, acho que quase 50 pessoas fizeram, poderia ter 5 menções honrosas, eu acho, mas teve um medalhista, né? E aí foi como aconteceu lá. Teve o Juan, que medalhou, e outros. Gente que nem é do projeto também pegou menção honrosa. Tá bom? Beleza. Então, é isso. Uma boa semana, tá? A gente se encontra em breve. É só para deixar registrado, não tem aula do projeto essa semana, tá?